te perguntar agora de bate-pronto, quais são as empresas mais valiosas do mundo? Provavelmente você me responderia, Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet, que é a empresa dona do Google, Meta, que é a empresa dona do grupo Facebook, que tem o Instagram, o WhatsApp e etc. Só que se eu te falar que tem uma empresa que é muito grande, que quase ninguém dá muita atenção, que conseguiu se tornar em pouquíssimo tempo uma empresa tão valiosa quanto essas empresas que têm um nome gigantesco, que são conhecidas mundialmente, você acreditaria? Bom, então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te apresentar um pouquinho mais sobre a Nvidia e o que aconteceu que fez com que a Nvidia conseguisse entrar nesse panteão das maiores empresas do mundo em questão de valor de mercado. Bom, antes de mais nada, eu acho que é muito importante eu explicar um pouquinho para vocês sobre a Nvidia. É uma empresa que o pessoal do mundo geek, o pessoal que é gamer, com certeza conhece. Eu particularmente conheço e admiro muito e gosto dessa empresa porque eu sempre fui uma pessoa que mexia com o computador, montava computador, estava ali sempre querendo montar um computador para poder ter melhor performance em jogos e jogar jogos no computador. Com isso eu sempre tive um contato muito próximo com essa empresa, mas grande parte do público pode não conhecer essa empresa porque é uma empresa que ela não se destaca muito, simplesmente porque o que ela faz é basicamente chips para computador. Ela faz placa de vídeo, ela faz placa-mãe e etc. Ela cria processadores para computadores, que acaba sendo um negócio que não é tão chamativo, não chama tanta atenção quanto, por exemplo, uma Apple, quanto, por exemplo, o Google. E principalmente seu carro-chefe é placas de vídeo, que acaba tendo uma das placas de vídeo mais potentes. E para quem não sabe, uma placa de vídeo é um componente do computador que, quando você tem um computador que ele vai ter uma capacidade de trabalho muito pesada, é um computador para poder renderizar vídeo, é um computador para poder jogar jogos, é um computador para poder rodar servidor, é necessário que esse tipo de máquina tenha uma placa de vídeo, porque com isso vai melhorar a performance e você consegue ter muito mais resultado com aquilo que você busca. Uma outra função também muito recorrente que as placas de vídeo têm tido é ser usada também em computadores que mineram bitcoins, que mineram criptomoedas. Isso daí também fez com que a gente tivesse um aumento de vendas muito grande da quantidade de placas de vídeo que a Nvidia vendia por ano, por causa desse boom que houve de mineração de criptoativos como um todo, com pessoas criando estações para mineração de criptomoedas, onde colocava ali 40, 50 placas de vídeo para ficar trabalhando 24 horas por dia minerando bitcoin, minerando outras criptomoedas. Então, com isso, fez com que a Nvidia ganhasse aumentasse ano a ano cada vez mais a sua receita. Bom, mas antes de continuar comentando com vocês aqui sobre qual que foi o motivo que a Nvidia teve uma valorização de mais de 300% em pouquíssimo tempo, eu preciso pedir um pequeno favorzinho para vocês. Algo bem simples, não vai te custar absolutamente nada, porém me ajuda demais. Eu preciso pedir para vocês pausarem esse vídeo 5 segundinhos, dá uma olhada aqui embaixo se você já está inscrito no nosso canal. Caso não esteja inscrito ainda, se inscreva e, claro, também não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse é um vídeo de qualidade, ele vai compartilhar esse vídeo para cada vez mais pessoas. Eu sei que todo mundo enche o saco no YouTube para isso, mas é porque é realmente um negócio muito importante. Quando vocês curtem o conteúdo, o YouTube começa a divulgar esse vídeo para cada vez mais pessoas e assim o nosso canal aqui começa a ganhar escala e a gente consegue atingir o nosso objetivo, que é conseguir compartilhar o conhecimento sobre educação financeira, o conhecimento sobre empreendedorismo para cada vez mais pessoas, e com isso a gente consegue realmente ter uma mudança estrutural no nosso país, de melhorar o nível de educação em áreas que eu acho que são fundamentais, que precisam ser melhoradas. O Brasil é um dos países com maior nível de índice de endividamento do mundo. Isso não é normal, é simplesmente a falta de educação financeira que acaba fazendo com que aconteça esse tipo de desgraça, esse tipo de desastre, e isso acaba impactando muito na vida de diversas famílias. Por isso que a gente tem como missão aqui conseguir compartilhar esse conhecimento sobre educação financeira para a gente conseguir fazer uma mudança, nem que seja mínima. Se a gente conseguir impactar uma família que seja, uma pessoa que seja, que está ali no momento difícil da sua vida, endividada, e através do que a gente ensina aqui, essa pessoa consiga se reestruturar economicamente falando, a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo. Por isso que eu conto demais com o seu apoio para a gente conseguir atingir a nossa missão. Bom, então expliquei para vocês aqui que o carro-chefe da Nvidia são as placas de vídeo,
Bitcoin, e não à toa que no último ano ela teve uma valorização de 102% e nos últimos anos uma valorização de mais de 300%. A gente tivemos recentemente um aumento da procura muito grande por placa de vídeo. Assim como eu falei para vocês, principalmente por causa da questão de mineração de criptoativos, que as pessoas viram isso como uma forma realmente de explorar e ganhar muito dinheiro. Então a procura por placa de vídeo para poder ficar minerando criptoativos como Bitcoin, como Ethereum, entre outras criptomoedas, aumentou muito drasticamente. Com isso a Nvidia teve uma receita que foi aumentando ano a ano, e agora no ano de final de 2022, o ano de 2023, foi quando começou esse boom da gente falar sobre inteligência artificial. E muita gente está olhando para a inteligência artificial como sendo apenas a OpenAI, que é a empresa dona do ChatGPT, a Bird, que é a inteligência artificial do Google, entre outras inteligências artificiais que estão surgindo aí no mercado, só que não está parando para pensar na estrutura disso tudo. A gente olhar para o ChatGPT, ele é um software, mas você precisa ter um hardware que comporte aquele software. E o hardware, a gente está falando de sistema, a gente está falando de peça, a gente está falando de peças de computador. E a Nvidia está por trás disso. Então, quando começou todo esse boom de as empresas investirem cada vez mais pesado em inteligência artificial, a Nvidia começou a vender cada vez mais placa de vídeo e com isso também começar a aumentar cada vez mais a sua receita. Se a gente for dar uma olhadinha aqui em alguns números da Nvidia, a gente pode observar que em 2020 a receita da empresa foi de 10 bilhões 918 milhões de dólares e um lucro líquido de 6 bilhões. Depois, em 2021, a sua receita cresceu para 16,675 bilhões de dólares e um lucro líquido de 10 bilhões. Então, um aumento no lucro líquido aqui de 4 bilhões de um ano para o outro, um aumento muito significativo. E depois, no ano de 2022, cresceu novamente, superando muito as expectativas, indo para 26 bilhões de dólares de receita e 17 bilhões de lucro líquido, um aumento de 7 bilhões de lucro líquido de 2021 para 2022. Então é óbvio que uma empresa que está tendo um crescimento tão acelerado assim e que a perspectiva é que vai continuar crescendo porque a demanda por hardware vai continuar crescendo, porque agora a gente tem cada vez mais empresas investindo em inteligência artificial, vai fazer com que a Nvidia provavelmente nesse ano de 2023 tenha uma receita e um lucro líquido que supere esses números apresentados no ano de 2020, 2021 e 2022. Com isso é óbvio que muitos investidores começaram a olhar para a Nvidia e comprar suas ações. Isso explica o porquê que a Nvidia no último ano teve uma valorização de 106%. E lembrando, tá? A Nvidia é uma empresa que aqui no Brasil ela tem as suas ações apenas através de BDR, que são certificados de recebíveis, mas se você quer investir diretamente na Nvidia, a única maneira de você fazer isso é através de você ter uma conta aberta em uma corretora internacional, porque as ações da Nvidia não são negociadas aqui na nossa bolsa de valores, beleza? Bom, é um questionamento muito importante que vale a pena a gente comentar aqui. Bom, será que isso é sustentável? Será que isso vai continuar crescendo nos próximos anos? Eu já falei um pouquinho sobre isso aqui durante esse vídeo, mas é na minha sincera opinião, tá? Isso aqui é uma opinião, é o que eu acho, não quero que vocês não levem isso como uma verdade absoluta. Eu acredito que sim, é um negócio que é sustentável, porém é óbvio que nada cresce 50% todo ano. A tendência é que o crescimento que você vai tendo vai diminuindo o percentual a cada ano que passa, porque tudo tem um teto, tudo tem um limite do quanto você pode crescer. Mas eu acredito que sim, é provável que a Nvidia continue crescendo cada vez mais, porque se a gente for olhar para o lado do desenvolvimento do metaverso, também demanda uma capacidade de hardware cada vez maior, e a Nvidia está investindo pesado nisso. Se a gente olhar pelo lado de inteligência artificial, demanda uma capacidade de hardware cada vez melhor também e maior, e a Nvidia também está investindo muito pesado nisso. Então hoje, a tecnologia está muito voltada para essa questão de metaverso, inteligência artificial, NFT. Tudo isso casa com o que a Nvidia vende, que são placas de vídeo. Então eu acredito que sim, os próximos anos provavelmente vão ser muito benéficos para a Nvidia, na minha sincera opinião. Beleza? Bom, esse foi o vídeo, eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, eu peço que você não esqueça de clicar aqui embaixo no gostei, se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda, e tchau, tchau, até o nosso próximo vídeo.